Estou no templo de Confúcio, em Nagasaki. Nesta altura tem muita gente, porque é o ano novo lunar, o ano novo chinês. Nós assistimos às festividades ontem à noite do ano do dragão. E aqui na entrada, vocês veem que já tem muitos visitantes. Estou a tentar não me focar em ninguém em particular. Quando vocês entram por ali, vocês têm que pagar uma taxa de entrada, que é um mínimo de 600 ienes por pessoa. Se for uma entrada numa hora em que não há celebrações ou festividades ou performance a decorrer, que é o caso neste preciso momento. Se for numa altura em que haja algum tipo de festividade, vocês vão pagar o extra por assistirem a isso. Este templo foi construído no final do século XIX, na década de 90 do século XIX, pela comunidade de descendentes de chineses aqui em Nagasaki. Nagasaki tem uma das Chinatowns do Japão, na verdade tem a Chinatown do Japão mais antiga, mas não oficialmente. O que acontece é que quando Nagasaki fechou o seu porto aos mercadores estrangeiros, e isso aconteceu, por exemplo, por pressões causadas pela presença dos missionários cristãos no Japão, por via da rota de trato portuguesa, quando fecharam o seu porto aos ocidentais, permitiram que, por exemplo, os holandeses continuassem a fazer comércio internacional, utilizando Dejima, e permitiram também que alguns chineses continuassem a fazer comércio com o Japão, aqueles que tinham salvo-conduto, ou seja, documentação própria para o fazer. Portanto, na verdade, a comunidade chinesa de Nagasaki tem várias datas de fundação diferentes, sendo a data de fundação mais recuada logo no século XVI. Mas a comunidade chinesa presentemente mais relevante em Nagasaki é aquela que, no final do século XIX, suportou, custeou e dinamizou-se para construir este templo de Confúcio. Visitar o templo nesta altura é mais bonito do que o normal, porque tem este tipo de decorações que são feitas em papel, com resina por fora, e são acesas à noite. E são acesas a partir do dia em que começa o Ano Novo Chinês, que foi a noite de 9 para 10, por isso é que nós estávamos na rua a ver as festividades. E estas lanternas que eles fazem especiais para esta ocasião, com papel e com tecido, são usadas só nesta ocasião, elas não são reutilizadas e elas vão ser acesas todas as noites durante pelo menos 18 noites consecutivas. Esta é uma figura de ópera chinesa, vocês podem estar ali atrás e tirar uma fotografia. E as pessoas às vezes também compram isto aqui, para terem um ano auspicioso e protegido e pedirem os seus desejos, e depois colocam ali na primeira coisa que eu filmei, na entrada daquele lado ali. O Templo de Confúcio, durante a época normal, sem festividades, tem estas portas fechadas, mais ou menos entre as 9 da manhã, ou melhor, mais ou menos entre as 5 da tarde e as 9 da manhã do dia seguinte. Portanto, ele tem um horário de funcionamento muito equivalente a todos os outros museus e espaços culturais da cidade. Portanto, apesar de ser um templo, vocês não pensem que podem entrar aqui de madrugada ou à noite, porque as portas estão mesmo fechadas. Nos festejos do Ano Novo Chinês, nos festejos do Ano do Dragão, fazem a dança do dragão nas ruas. Isto são maquetes à escala, muito mais pequenas do que aquelas que realmente andam na rua.
e são usadas para praticar pelas crianças. Portanto, as próprias crianças da comunidade também brincam de. Confúcio foi, obviamente, uma figura importantíssima para toda a comunidade chinesa, para a diáspora chinesa em toda a Ásia e mesmo para outros países como a Coreia ou o Japão, que têm uma influência cultural chinesa muito relevante. Pode-se dizer que o confucionismo é uma filosofia que estrutura a sociedade, estrutura a relação entre os membros de uma sociedade, tanto dentro da família como dentro do Estado. E por isso o confucionismo era muito conveniente, sempre que um determinado Estado-nação desejava estruturar-se de uma maneira pacífica, cordata, harmoniosa. E aqui temos mais estátuas. E, portanto, o confucionismo foi muito rapidamente assimilado pela sociedade japonesa e tornou-se uma espécie de substrato cultural inerente à estrutura da própria sociedade. Não diria que no Japão o confucionismo é praticado como uma religião, mas sim mais como uma filosofia que, em conjunto com o budismo e o shintoísmo, fazem parte da identidade cultural dos japoneses, mesmo quando eles não têm propriamente consciência disso. A partir do momento que vocês entram neste espaço, tenham um bocadinho mais de consideração pelas pessoas que eventualmente estão aqui a fazer oração, por isso eu não estou a chegar muito perto de ninguém, nem a falar muito alto. O cheiro a incenso é muito agradável, se é o tipo de coisa que vocês gostam, vocês vão gostar deste sítio. Eu não vou filmar mais do que a partir daqui da entrada, simplesmente dar a volta por trás para mostrar-vos o resto. Então, depois de passarem por dentro do santuário, vocês chegam à parte do núcleo museológico, que só foi fundado em 1983. É muito mais recente do que o resto do complexo. Este é outro exemplar fabuloso e é em cortiça.
Este é o exemplar mais requintado e complexo que eu alguma vez vi de escultura tradicional chinesa, em que vocês, através de orifícios, esculpem o que está do lado de dentro. Não é que o que está no interior do peixe tenha sido lá metido, foi que foi esculpido ao mesmo tempo que o peixe, tal como o que lhe está debaixo. Estou no topo do Glover Garden. O Glover Garden ocupa uma colina em Nagasaki. Começa-se a subir para o topo do Glover Garden a partir da Catedral de Oura e tem aqui várias casas-museus e outras estruturas consideradas património classificado e também, obviamente, os jardins, daí chamar-se Glover Garden. É um dos melhores sítios em Nagasaki para ver vistas do porto, vistas de toda a cidade, aliás. Estamos diretamente voltados para a frente do Monte Inasa, o Inasa-san. Temos a zona industrial, de construção naval do outro lado do rio. Temos ali o porto dos cruzeiros internacionais e temos aqui a cidade de Nagasaki lá ao fundo. É uma vista particularmente bonita ao final da tarde, à hora do pôr do sol, se for no inverno, porque a visita ao Glover Garden fecha a partir das 6 horas ou 5 horas, então no inverno vocês conseguem ver aqui o final da tarde. E agora, como estamos a celebrar o Ano Novo Chinês e a cidade tem muitos visitantes de ascendência chinesa, ou chineses da China, ou chineses do Japão, ou descendentes de chineses, então tem bastante visitantes, mas normalmente é um sítio até bastante tranquilo. E tem a vantagem de ter um circuito acessível a cadeira de rodas. Eu acho que isso é importante dizer. Então vocês têm escadas rolantes e têm zonas de rampas que estão devidamente marcadas para ser acessível a cadeira de rodas. Dito isso, eu continuo a achar que o percurso de cadeira de rodas é mais confortável se vocês tiverem um assistente, porque as descidas são acentuadas e também há alguma rugosidade no pavimento. Então, ok, é acessível a cadeira de rodas, mas é melhor ser com um acompanhante e não um cadeirante sozinho. Atrás ali daquela proteção tem a zona de fumadores. Apesar disto ser um jardim, tentem restringir-se a fumar apenas na zona de fumadores. Temos a entrada do porto de Nagasaki com a inconfundível ponte lá. Muita gente não vem visitar o Glover Garden ou não vem visitar esta parte da colina, ou então vê só a Igreja de Oura. Eu também não tenho necessariamente descrito quando faço um programa com uma intenção mais de mostrar a história do cristianismo. Contudo, é uma parte da cidade de Nagasaki que é muito importante para os habitantes locais, porque indiscutivelmente eles têm muito orgulho do facto de Nagasaki ser uma cidade marcada pela sua relação com o Ocidente, pela sua relação com o comércio internacional e com os representantes desses outros países. Então, o Glover Garden tem um feeling ocidental e por isso muitos japoneses vêm para cá quase a fazer cosplay, porque vestem-se de roupas do século XIX, da época vitoriana, e vêm para cá simplesmente divertir-se, tirar fotografias, fazem em pares ou fazem com os amigos.
Não é uma coisa estranha na cultura japonesa fazer isso, vestir-se tematicamente ou vestir-se com uma época histórica para ir para um sítio em que o cenário desse sítio é propício a esse tipo de traje. Os japoneses divertem-se aqui e Nagasaki orgulha-se muito de manter este tipo de espaços com este feeling internacional. Então é uma cidade que se mantém a uma escala muito pequena, não é uma cidade extraordinariamente grande, mas nota-se no trato que se tem com as pessoas, no dia a dia, até na afabilidade, na emoção das pessoas, que são muito diferentes do resto dos japoneses. Eu diria que em Kyushu as pessoas são, de uma maneira geral, enfim, são do sul, não sei como dizê-lo, são do sul, são mais calorosas, são mais afetuosas, são mais expansivas, são mais transparentes das suas emoções e talvez por isso seja um bocadinho mais fácil de lidar para alguém que tem uma ascendência latina e uma educação latina. Portanto, se tiverem um final de tarde com um tempo livre, ou como foi este caso, estávamos a visitar o templo de Confúcio durante o Ano Novo Chinês e visitámos a 1 hora e depois há um espetáculo daqui a 2 horas a seguir, virem ao Glover Garden passarem esse tempo é uma ótima ideia de continuarem nesta zona da cidade e de fugirem às multidões que estão no porto de cruzeiros. Se estiverem a fazer uma rota mais gastronómica, este é um sítio para ir. Jo Kichiko Sano foi o pioneiro da gastronomia ocidental no Japão, a partir de 1840. Destacou-se aqui na cidade de Nagasaki e eles mudaram de sítio este estabelecimento, este café, e ainda servem café e bolinhos aqui. Portanto, é um sítio estiloso e com história para tomarem um chazinho à tarde. Claro que agora na entrada deste museu o que está aqui é a Dança do Dragão, porque estamos nesta época. Mas a decoração da entrada muda sempre. Mas há uma coisa que se mantém, que é aquele quadro. Porque, obviamente, não é? Então, foi uma surpresa que eu fiz aos visitantes que estiveram aqui desta vez. Eu não lhes expliquei que eles iam encontrar aqui a bandeira de Portugal. Mas é uma surpresa que eles vão ter. E depois vou-lhes explicar. Aqui, e vocês já sabem qual é a história, porque aqui no vídeo do meu canal existem muitos destes vídeos, aqui eles guardam os barcos que são usados como andores durante as festividades em Nagasaki dedicadas ao Santuário Suwa. Então, o Santuário Suwa Shrine, faz um festival anual no final do verão e esse festival tem a representação de vários bairros da cidade de Nagasaki. Cada bairro faz-se representar com aquilo que é a sua identidade cultural. Há um bairro, que é o bairro de Dosa Machi, que se representa com Nanban-sen, ou seja, com um andor em forma de barco dos bárbaros do sul, dos portugueses que chegaram ao Japão. Quando não é a época de fazer o festival, eles estão a mostrar ali algumas das imagens do festival na televisão, nesta sala de exposição. Quando não é a época do festival, eles guardam os andores aqui. E vocês podem ver que existem andores dedicados aos bairros que estavam mais perto ou mais próximos da Holanda, outros da China, outros com outros temas. Aliás, nem estão aqui todos, porque há muito mais machis do que estes.
し物を奉納する町を踊町といいます。現在踊町は59か町あり、7つのグループに分かれています。出し物の奉納は7年に1回しか当番が回ってこないため、踊町は本番にありったけの情熱を感じます。私はこういう雑誌を出しますよって言って、これを見て回るのが好きな人です。